graças a Deus. Né? Mas assim, o sistema fiscal, tá? Vamos ficar na parte, bom, antes de ir para a parte de arrecadação, que é a minha parte, tá? Vamos só ver, por exemplo, como é que funciona as licitações. Por que é tão complicado? Por que as coisas demoram tanto? Por que as coisas são mal feitas? Porque são mal fiscalizadas? Por que tem roubo aqui, roubo ali? Tá? Por que um viaduto cai? Né? Por que não terminou a obra do BRT ali na frente? Eu estava passando outro dia na frente do majestoso gigante da Beira-Rio e já as obras continuam. Quer dizer, como é simples? Foi entregue ou não foi entregue? Foi entregue com erro? O que acontece nessas coisas? Quem é que leva? Quem é que... Bom, enfim. Na questão de arrecadação, né? O imposto de renda. Né? O imposto de renda o imposto de renda no Brasil já teve 12 alíquotas. Tá? Atualmente tem quatro, aliás. Eram duas durante muito tempo, porque o Everardo Maciel, secretário da Receita Federal do tempo do Mandan e do Fernando Henrique, diminuiu de 4 que tinha para 2, sob o argumento de que não tinha muitos milionários no Brasil, não tinha por que fiscalizar, e 4 alíquotas mais complicado. Isso que o sistema é todo informatizado, a gente nem faz mais conta nenhuma, tudo o sistema que faz. Mas passou, aquilo ficou anos e anos, sabe? Até que em 2010 se conseguiu acrescentar mais 2 alíquotas. Né? O imposto de renda, antigamente, só começava a pagar imposto de renda depois que a pessoa passava a ganhar mais de 8 salários. Hoje, ganhando 3 salários mínimos, já é contribuinte de imposto de renda. Né? Quer dizer, houve uma volta para os trabalhadores. O trabalhador paga imposto. Né? O lucro é distribuído sem pagar imposto. Lucro presumido não paga imposto, acima de um determinado da presunção. Né? Tu tem a distribuição de juros sobre capital próprio. São 15 bilhões de reais que deixam de ser arrecadados. É renda de capital. Você sabe o que é juros de capital próprio? Vou resumir assim. Sabe? A empresa é capitalizada, ela tem o seu capital, o capital social. Então, aquele capital social, ele é considerado como um empréstimo das pessoas para a empresa. E a empresa, em vez de pagar juros para as pessoas por esse empréstimo, ela paga os juros sobre capital próprio. Capite? E a pessoa não. É uma segunda renda do capital. Tem os dividendos e tem os juros sobre capital próprio, que é isento de imposto de renda. Tá? Era, muito tempo atrás, 15 bilhões de reais que se abria mão de arrecadação. Tá? Os dividendos das empresas também são distribuídos sem lucro, sem tributação. Tá? Quer dizer, a separação de pessoa física e jurídica não existe mais. Tá? A alegação é de que, mas eu já paguei na pessoa jurídica. Tá? O que está alegando é o seguinte, que sempre se alegou, pessoa jurídica paga imposto, que isso é resultado da mercantil, né? O resultado, né? Da ação da empresa, tá? Ela paga imposto. Isso está no preço do produto. Agora, quando distribui para a pessoa, isso é uma renda pessoal. Deveria pagar imposto, pagava imposto. Agora não paga mais. Tá? Outros 10 bilhões. Então aí já são 25 bilhões. Né? E tem outros mecanismos. Tá? Então, essa é a questão. Todos os impostos devem ser questionados. E cada um deles, eles devem ser usados, na medida do possível, para diminuir a regressividade do sistema como um todo. Isso me lembra aquela história do New Deal, lá do Roosevelt. Né? O New Deal não funcionou assim, não teve uma coisa que funcionou, mas cada coisinha, somatório das coisas, é que salvou os Estados Unidos. Né? Se a gente pegasse
IOE, imposto de renda, IPI, etc, etc, etc. Se cada um deles pudesse ser manuseado nesse sentido de diminuição das desigualdades, a gente poderia ter um resultado muito significativo. Por exemplo, o IPI. Os automóveis não pagam IPI. Zero. Promoção, aquela coisa. Agora a bicicleta paga 10%. Né? Onde é que estão os objetivos? Afinal, nós queríamos uma sociedade mais saudável, menos poluída, tá? Mais segura? Não. Nós queremos arrecadar. Então, quando a noção de que a arrecadação ela é o principal fator a ser questionado, a ser estimulado, a gente perde a oportunidade de escolher a sociedade que a gente quer no futuro. Né? Para onde que a gente está indo? O objetivo é só arrecadar, gerar um superávit primário, tá? Pagar juros, etc. E tal. Seguinte. Dívida pública e ampliação dos recursos públicos. Tá? Isso nós temos uns colegas que fazem essa discussão da dívida pública, chama-se Auditoria Cidadã da Dívida, e eles vêm, né, com todo o questionamento de onde é que vai esse dinheiro, de onde é que vem, para onde é que vai, por que vai. Né? E tem um mandamento constitucional de se fazer auditoria da dívida. Né? Tem um site, inclusive, e tal, Auditoria Cidadã. Né? E no Equador eles fizeram um trabalho assim e diminuíram, se não me engano, 70% da dívida. Tá? Não questionaram. Né? Eu não sei aqui no Brasil qual seria o resultado, mas pelo menos para a gente saber o que está pagando. Né? A apropriação dos recursos públicos, que nós vimos agora da Copa. Né? Para onde é que foi o dinheiro dos estados? Quem é que pegou esse dinheiro? Né? Depois a gente vai ver, casualmente, são grandes empresas que são grandes financiadoras do sistema político. Não interessa ao partido. Tá? Elas estão lá financiando a campanha dos políticos. E elas vão ganhar. Tá? Mas isso a gente vê depois. Por gentileza, mais um. O comércio internacional e os parceiros fiscais. Tá? Eu botei entre aspas comércio porque nem sempre a questão é comercial. Tá? As empresas, as grandes empresas, as grandes multinacionais, tá? são detentoras de comércio fazem comércio intra-empresa. Né? 65% do comércio internacional é intra-company. Tá? Hoje em dia, como não tem diferença em logística, elas se localizam num lugar, em outro lugar, apenas por questões tributárias. Por questões de cruzarem a borda e conseguirem vantagens tributárias. Estava comentando agora há pouco, quer dizer, imagine uma empresa, uma grande empresa multinacional que fabrica motores na Argentina e a montadora em São Paulo. Então os caminhões saem com os motores via Uruguaiana em direção a São Paulo, tá? Mas os papéis de compra e venda, a venda se dá para as Ilhas Caimã. Então digamos que um motor que vale a $10, que seja 10, tá? É vendido para as Ilhas Caimã por 8. Tá? E é revendido para São Paulo, tá? Por 12. De forma tal de que tem um prejuízo, digamos, de 2 num lugar, 2 no outro, um lucro para a companhia de 4, que fica lá nas Ilhas Caimã, não tributado. Por isso que o Delfim fala que tem essa nuvem financeira de trilhões e trilhões e trilhões. Tá? Mas como as empresas têm que dar lucro, quer dizer, mesmo que elas transferindo esse valor, elas ainda têm que dar lucro. Né? Mas a questão é que o lucro que vai ser oferido, ele é menor do que o real. Mas os trabalhadores não sabem exatamente como é que é a coisa, tem um sigilo. Né? Então as empresas dizem, olha, eu mal consegui tanto de lucro, eu vou pagar tanto de imposto, sabe? Eu não posso dar aumento para vocês. Tá? Tanto lá na Argentina, tanto lá em São Paulo. Tá? E os grandes executivos com pequenos lucros
são os caras, tá? Porque está tudo no paraíso fiscal. Tá? Tem um prédio lá nas Ilhas Caimã que alberga 17 mil empresas. É o maior prédio do mundo. Tá? A Starbucks, por exemplo, tá? Ela tem um evento no dia 1º de janeiro em que os caras vão lá, invadem, fazem uma demonstração, né, em Londres, porque a Starbucks no dia 1º de janeiro já não paga mais imposto. Tá? A Microsoft, por exemplo, a Microsoft Inglaterra, tá? Microsoft Irlanda, tá? Ela tem um lucro que é 10 vezes maior do que a Microsoft, Microsoft é Apple, tanto faz. Tá? Europa. Por quê? Porque a da Europa tem imposto e na Irlanda não tem imposto. Tá? Então, ficam jogando de um lado para o outro. As empresas agora têm royalties, têm patentes, tem tudo custo que a gente nem sabe se tem mesmo. Tá? Que nem o caso do Rob. A questão da Coca-Cola, vou falar para vocês, não deve ser segredo nenhum. Vocês sabem que a Coca-Cola tem um elemento secreto daquela fórmula dela, sabe? Que é oriundo da Amazônia. E só porque é oriundo da Amazônia, ela tem uma restituição lá, isenção de IPI. Que é bilhões, imagino. Não sei qual é a Coca-Cola também, sabe? Mas que, por exemplo, a Fruc aqui, de Lajeado, não tem essa isenção porque ela produz aqui em Lajeado. Ela não tem um xarope que vem lá da Amazônia com sei lá qual elemento secreto da fórmula que é produzido pela Amazônia, na Amazônia. Aí esse comércio internacional, como disse o Catani, as grandes empresas já não comercializam, é outra coisa. Né? Aquela história de livre mercado, de simetria das informações, que a gente vê na microeconomia, né, professor? Professor Juan? Né? Aquilo não existe mais, né? Aliás, já há muito tempo. Né? Mas essa é a economia que a gente vive. Né? Essa disputa desigual. Né? Não é à toa que a desnacionalização da economia brasileira é patente e crescente. Quer dizer, qual é a grande companhia nacional que nós temos? Né? Tira a Votorantim, tira a Gerdau, o resto tudo já se foi. É tudo de multinacional. Por quê? Porque os caras têm como competir. Eles podem ter prejuízos, eles vão lá e, sabe, matam a nacional ou compram. Deixar? Então, acelerando. As construções jurídicas e ideológicas. Tá? Então tem uma série de construções jurídicas, tá, para melar a questão. Né? Para dizer que, olha, a fiscalização, então, por exemplo, só como é que eu chamo aqui, as fraudes, né? Os planejamentos tributários abusivos, sabe? A construção jurídica que os caras disseram que não, isso é legal. Então imagina o seguinte, tá? Juridicamente está perfeito, os caras, duas empresas, tá? Eu e o Robert aqui vamos fazer um negócio, tá? O Robert entra com dinheiro e eu entro com a caneta, tá? Tudo bem, fazemos negócio, tudo no papelzinho, uma joint venture e tal, fizemos negócio. Mas se a gente não se acertou, nós vamos desfazer a sociedade e cada um fica com o seu. Quer dizer, eu saio com dinheiro e ele sai com a caneta. Tá? Então, o cara se separa. Tá? Um entra com o imóvel, não sei o quê, e o outro entra com dinheiro. Eles saem separados, cada um. Mas o negócio é como se não existisse. Não tem ganho, não tem perda. Tá? Tudo no mesmo dia. Juntou, formalizaram, tá? Se separaram, tudo no mesmo dia. E os caras têm a petulância de dizer que não, está tudo legal, está tudo formal. Todos os documentos, as assinaturas, o reconhecimento de firma, tudo direitinho. Tá? E os caras fazem uma construção jurídica dizendo, olha, pode. Não tem problema, isso acontece. Tá? E o judiciário embarca nessa coisa. Tá? Graças a Deus já está mudando a coisa. Tá? Enfim. Tá?
construções ideológicas, meritocracia, sabe? Agora com o Piketty aqui na vitrine, já vou terminar, professor. Tá? Com o Piketty na vitrine já ficou mais patente que a meritocracia já não é tão meritória assim. Não é tão fácil de ver, tem outras coisas por trás. Né? Continuando, por gentileza. Bom, aqui é só para mostrar como é que é o sistema tributário atualmente. Quer dizer, 2/3 incide sobre o consumo, tá? 1/3 sobre as outras bases. Né? Patrimônio, 13,7%. Né? IPVA, por exemplo. Pô, IPVA, o jatinho aquele que caiu, sabe? Não pagava IPVA. Sabe? Nem outro. Pois é, mas quem é que vai acusar os asiáticos? Bom, enfim. Tá? Agora o trabalhador que compra sua moto, paga IPVA. Aquele Fuquinha lá que o trabalhador tem, paga IPVA. Tá? Então, essas coisas. Tá? Há pouco tempo atrás, o ITCD. O ITCD tinha uma progressividade aqui no Rio Grande do Sul. Tinha, acho que começava em 1% e até 8%. Aí ainda tudo trocou. Agora tudo 4%. Não fazia diferença e tal. Bom, se eu pagava 1% e agora eu pago